Olá, você saberia o que significa comissão de permanência? Nós advogados até temos um certo conhecimento com respeito ao significado de comissão de permanência. No entanto, não temos, penso eu, como a grande maioria pelo menos, com segurança o que seja comissão de permanência. Sabemos, assim, superficialmente, que é uma espécie de encargo contratual cobrado em face de inadimplência. Todavia, não temos conhecimento com segurança o que compreende a comissão de permanência. Em que circunstâncias ela pode ser cobrada? Quem pode cobrar a comissão de permanência? Instituição financeira? O particular também pode cobrar, um contrato entre particulares pode ser cobrado? E se for somente instituições financeiras, quais delas podem cobrar a comissão de permanência? Bom, essa é uma dúvida bem recorrente e que eu quero trocar ideias com vocês hoje, e ver se nós conseguimos chegar a algum consenso de entendimento do real significado do que seja a comissão de permanência, sobretudo à luz do pensamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Tudo bem? Então vamos lá. Ok. Bom, a comissão de permanência foi criada em 1986, deixa eu colocar aqui 86, por meio dessa resolução 1129 do Banco Central do Brasil. Então, diz lá no seu inciso 1, ela tem mais incisos, mas esse é o que mais que nós vamos trabalhar com ele, porque ele é que traz o significado, pretensamente traria o que seria o significado aqui da comissão de permanência, tá certo? Então diz lá que a comissão de permanência é facultada aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, banco de investimentos, caixa econômica e coisa e tal, sociedade de arrendamento mercantil, a cobrar de seus devedores por dia de pagamento, na liquidação de seus débitos, além de juros de mora, na forma da legislação em vigor, tá certo? A comissão de permanência, você vê aqui que ela não traz, a legislação não traz o que seja assim, não traduz com maior eficiência o que seja comissão de permanência, que será calculada, estou falando da comissão de permanência, as mesmas taxas pactuadas do contrato original ou a taxa do mercado do dia do pagamento. Muito bem, então aqui, por meio dessa resolução, a gente já pode tirar algumas ideias do significado de comissão de permanência. Primeira delas, se você perceber, aqui tem que é facultado aos bancos comerciais e coisa e tal. Então, essa é uma condição facultativa, Essa condição de se cobrar a comissão de permanência é uma condição que necessita de um ajuste entre as partes, ok? Então, se você, por exemplo, vir uma cláusula com um contrato bancário e você perceber que houver a cobrança da comissão de permanência, a primeira providência que você deve atuar como advogado da parte que pede o empréstimo, do mutuário, é examinar se há a convenção. De regra, quero logo lhe avisar, que se há ou não o ajuste entre as partes, mutuante e mutuário, instituição financeira e o devedor, com relação à possibilidade de cobrar a aludida comissão de permanência. Tudo bem? Essa é a primeira situação que a gente consegue identificar, ou seja, uma cláusula que necessariamente deve ficar ajustada, porquanto ela é facultativa à luz do próprio pensamento do que ficou estipulado pelo Bacen, pelo Banco Central, tá certo?
Vamos ver se a gente consegue outras ideias aqui. Bom, aqui também, nessa segunda fase, a gente vai ver que ele diz quem pode cobrar, né? O Banco Central diz lá, o banco comerciais, banco de investimento, caixa econômicas e tal. Então, à luz da própria jurisprudência, da doutrina mais abalizada, há uma unanimidade em entender que a comissão de permanência só pode ser cobrada por instituição financeira, tá certo? E mais, instituições financeiras estas que estão apenas previstas nesse inciso 1 da resolução 1129/86. Fora essas instituições financeiras, né, não podem, outras que não estejam aqui relacionadas, não podem cobrar a comissão de permanência, tá certo? Então, eles falam lá, banco comerciais, instituição financeira é gênero. E a espécie vai ser bancos comerciais, caixa econômica e coisa. Então, várias espécies de instituições financeiras. Isso quer dizer, mais, que não é dado ao particular, certo, ajustar cláusula de comissão de permanência. Se, exemplificando, né, um contrato de fatorização, de factoring, né, se há lá essa cláusula de comissão de permanência, não é possível essa cláusula, porque somente instituição financeira, e ainda mais estas relacionadas, que pode cobrar. Se entre particulares faz um contrato, por exemplo, de promessa e compra e venda de um imóvel, e coloca lá em caso de inadimplência, poderá ser cobrado comissão de permanência, também é uma situação ilegal, tá certo? Vamos mais à frente se a gente consegue identificar mais sobre o que seja a comissão de permanência. Muito bem, aí ele fala em determinado momento que aqui ele poderá cobrar de seus devedores por dia de atraso, ou seja, ele está dizendo aqui que é uma situação, ou seja, a comissão de permanência, ela está atrelada à inadimplência, tá certo? Então, é uma comissão que ela traz após o débito, né? E também ela, de certa forma, ela tem remuneração, porque nessa parte aqui, ela fala assim, ó, que será calculada as mesmas taxas pactuadas no contrato original. Você percebe? Então, se ela se identifica com isso aqui, bem que aqui ele dá um ou, né? Deixa eu limpar aqui. Aqui ele dá um ou. Então, ele pode cobrar tanto à luz da taxa que foi firmada, né, a taxa de empréstimo, né, a taxa de ajuste remuneratório ao banco, né, ele pode ser, a comissão de permanência ser convencionada de acordo com o percentual que foi ajustado para remunerar o capital emprestado, né, ou a taxa de mercado do dia de pagamento. Então, há uma faculdade aí, a instituição financeira, a cobrar ou essa ou a outra situação, que é a taxa de mercado do dia. Muito bem, diante desse panorama que eu acabei de explanar, eu coloquei aqui um exemplo, uma situação em que houvera um empréstimo, né, um mútuo financeiro, né, e um mútuo oneroso, portanto, né, por 30 dias, e aí a gente pode enxergar melhor, traduzir um pouco melhor o que seja a comissão de permanência. Então vamos lá ver nesse exemplo aqui que eu criei, tá bom? Nessa situação aqui, ó, um mútuo bancário, né, certo? Um empréstimo. Mútuo é espécie do gênero empréstimo, tá lá no Código Civil, tudo bem? Então nesse caso aqui, o mutuário realizou um empréstimo, né, bancário com a instituição financeira e celebraram por um prazo de 30 dias um ajuste de pagamento da parcela, tá bom? Dia 1º, aí ela ajustou para pagar aqui no dia 30. Isso aqui é o capital emprestado, ou seja, o dinheiro que foi emprestado.
numa linguagem menos técnica, seria o equivalente ao principal, tá certo? Então aqui, esse de azul aqui, na nossa situação aqui, no nosso gráfico, né? Eu coloquei de azul para situar a parte do capital. Não, aqui não está agregado aí o juros. A parte dos juros está aqui nessa parte de verde, né? Tudo bem? E aqui ela foi ajustada entre as partes, que esse capital que foi emprestado aqui, ele seria remunerado mensalmente, né, a taxa de 5%. Então, chegado a esse momento aqui, nos 30 dias, o mutuário teria que devolver esse capital mais essa taxa de 5%. Então, seria isso aqui que ele deveria devolver. Todavia, nessa situação aqui que eu coloquei, no 30º dia, o mutuário não foi capaz de honrar o pagamento do que foi ajustado com a instituição financeira, tá certo? Então veio a cobrança da comissão de permanência. E aí, de regra, propositadamente, eu coloquei esse percentual aqui de 13%. Não que seja equivalente, cobrou 5, será 13. Não é isso que eu quis dizer nessa situação. Eu estou querendo dizer que há uma proporção bem elevada entre a taxa remuneratória inicial que foi ajustada e a taxa que corresponde à inadimplência com relação à comissão de permanência. Você vê que o capital está bem aqui e essa parte toda, esse excedente aqui é a comissão de permanência. Realmente, no concreto, se você examinar contratos de cheque especial ou de cartão de crédito, você vai perceber que, de fato, quando há inadimplência, esse percentual aqui praticamente quase triplica, mas mais do que dobra, seguramente mais do que dobra. Então há um aumento vertiginoso com relação, né, ao débito principal. Então, diante desse inciso 1, a gente pode chegar à conclusão que a comissão de permanência compreende deixa eu apagar aqui. A comissão de permanência, ela tem uma função tríplice. Ela vai ter uma função de remunerar, ela vai ter uma função de punição ao mutuário pelo atraso no pagamento, né, do débito, e também tem um aspecto de correção monetária. Essa é a visão, inclusive, dos tribunais, né, e também do Superior Tribunal de Justiça, né, que a comissão de permanência compreende um aspecto moratório, remuneratório e de correção monetária. Ok? Então eu espero que isso aqui esteja um pouco mais claro. Agora vamos entender como que o STJ enxerga a comissão de permanência com relação à sua possibilidade e, se ela é possível, qual o limite da sua cobrança, tá bom? Então existem essas duas súmulas que eu vou falar agora, que elas tornam mais nítidas essas colocações que eu fiz anteriormente, tá certo? Não estou querendo dizer com isso que não haja a cobrança de valores além desse que a STJ está dizendo aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você for ao judiciário, para o magistrado, o tribunal comportar-se, ao menos é o que se espera, né, porque esse é o pensamento solidificado no STJ há muito tempo, né, com relação à possibilidade de cobrança de permanência. Então, essa é o que se espera do tribunal, lá no caso de uma ação judicial. Então, no concreto, no dia a dia, você não vai encontrar, em regra, essa situação que o STJ delimita. Então, se você quiser eventualmente procurar contornar a cobrança dessa eventual cobrança de comissão de permanência que extrapolou a situação, né, do concreto,
você deve tentar ajustar-se à visão que é colocada pelo STJ. Então vamos lá, ver o que é que o STJ pensa da comissão de comércio. Na primeira súmula, súmula 294 do STJ, ele diz lá, não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. O que ele quer dizer aqui nessa primeira parte aqui? Não é potestativa. Se foi um debate acirrado que houve naquele momento lá da conclusão dessa súmula, porque se você... Deixa eu voltar aqui, você vai entender melhor. Se você perceber bem aqui, no final, ele faz uma condição potestativa bem aqui, ó. Essa foi a grande discussão, que é dado à instituição financeira cobrar a comissão de permanência em duas possibilidades que fica ao critério, né? Daí a condição potestativa, né? Está lá no artigo 122, no artigo 122 do Código Civil, você vai ver lá que é ilegal a condição potestativa. É aquela que é uma condição que foi colocada, a outra parte fica ao critério apenas da outra com relação a determinada situação contratual. Então, aqui, nesse caso concreto, o debate foi o seguinte: ou o banco, ou seja, fica a critério dele, só de um lado. Então, daí os argumentos que era potestativa, né, que é uma coisa só de uma parte que tinha essa possibilidade de cobrar, né? Então, a instituição financeira poderá cobrar ou a mesma taxa de que foi ajustada no contrato original, ou a escolha dela, da instituição financeira, a taxa média do mercado. É uma condição que foi dada a ela. Então, começou essa discussão. Era ou não era potestativa, né? Bom, se você vê que ele escolheu uma ou outra, obviamente, à luz do artigo 122, é uma condição potestativa. No entanto, o STJ diz que não, por meio dessa súmula aqui. Por quê? Por que o STJ disse que não é uma condição potestativa? Por quê? Porque ele disse que lá na própria resolução do Banco Central, nesse inciso primeiro, ele disse que vai pegar a taxa média, olha aqui, ó, a taxa média do mercado. E o que é isso aqui, a taxa média do mercado? Em 1999, o Banco Central, ele colocou em vigência uma circular, onde ele apura a média dos empréstimos, determinados empréstimos, né, sei lá, hot money, cheque especial, né? Então ele apura, né, cartão de crédito, então ele apura essa média e por período, né, por exemplo, maio de 2013, né? Então ele coloca essa média, o cheque especial, ele pega de todas as instituições financeiras, faz uma média e coloca no próprio site dele, disponível. A média de cheque especial que foi cobrada no mercado financeiro foi essa. Então o que é que o STJ, por causa dessa situação, que ele entende que não é potestativa? Porque na medida que o banco escolhe, dentre as duas possibilidades de cobrar pelo atraso ou pela taxa ajustada remuneratória inicial ou pela taxa do mercado, quando ele opta pela segunda situação, ou seja, a taxa média do mercado, evidenciada pelo Banco Central, não é uma situação potestativa, segundo a visão do STJ, porque a taxa média do mercado não representa uma taxa unilateral desta específica instituição financeira dela, e sim de todo o mercado. Entende? Então, não é por isso o STJ entendeu que não é uma situação potestativa. Seria se esse banco, esse banco que eu estou tratando aqui, por exemplo, se ele colocasse, olha, se você não pagar esse percentual de 5% aqui, que nós estamos tratando, você vai ter que pagar 13%. Não é o caso. Aqui ele pega
a taxa média do mercado e coloquei. Não, aí, por esse entendimento é que o STJ disse que é uma condição potestativa. Então, daqui nós podemos entender que o STJ permite a cobrança da comissão de permanência, né? Todavia, ele disse que é pela taxa média do mercado, mas ele faz uma ressalva. Ele permite a cobrança pela taxa média do mercado, mas ele limita a taxa do contrato. O que ele está querendo dizer? Você pode cobrar isso aqui, a comissão de permanência. Agora, isso aqui é que não vai dar certo. Está limitado a isso aqui, que é esse 5% aqui, ó. Então ele vem aqui e aqui permanece nessa mesma linha. Esse excedente aqui, segundo você perceber aqui na súmula 29994, ele não vai permitir. Então seria como se fosse, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, seria como se fosse cobrar só essa aqui, ó, ok? Para ficar melhor de visualizar, não é? Então, segundo a visão da súmula 294, essa é a possibilidade de cobrança de comissão de permanência. Aí, mais à frente, um pouco, ele já estipulou, o STJ, que eu estou falando, estipulou uma outra situação na súmula 296. Daí, se você examinar aqui na súmula 296, você vai perceber que aquilo que eu falei no slide anterior tem justamente cabimento com relação a isso. Por quê? Porque ele fala assim, a súmula 296, os juros remuneratórios não cumuláveis com comissão de permanência, então, são devidos no período de inadimplência à taxa média do mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Ou seja, então, ele quis dizer o seguinte, ó, que os juros remuneratórios, esse aqui, a taxa de 5%, tá bom? Ele pode ser cobrado, eu estou fazendo a leitura da súmula 296. Essa taxa aqui, ela pode ser cobrada após esse 30º dia aqui, ó, nessa minha situação. Ele pode, tá certo? Agora, ela não pode ser acumulada com a comissão de permanência, que é isso aqui. Então, se você cobrar esse juro remuneratório aqui, você pode, o banco pode, mas ela é limitada a isso. Então, a remuneração do capital, tá bom? Aí depois ele na fala é o seguinte: são devidos pela mesma taxa, né, limitada ao Banco Central. Né? Então ele pode cobrar a comissão de permanência também, mas só que limitada a esse juro remuneratório. Tá bom? Então o que é que a gente pode, se você verificar em alguns julgados e alguns livros que falam com relação de encargos contratuais, e é o meu pensamento também, né? A comissão de permanência, ela não tem assim nada do Banco Central do Brasil que diga quais são os componentes da comissão de permanência, tá certo? Todavia, já se consagrou lá no STJ que ele compreende essas três funções: corrigir, punir a mora e remunerar. Tá bom? Daí, entende-se que comissão de permanência seria o quê? Comissão no sentido de remunerar. Tá bom? Você fala assim, no próprio Código Civil, né, tem a parte lá do contrato de comissão. Então, um tipo de contrato em que certa pessoa é encarregada de comprar ou vender por alguém. E aí poderá ser remunerado por esse papel. Né? Você também diz lá, qual é a comissão do corretor de imóvel, quer dizer, qual o ganho, qual o percentual que ele vai ganhar na venda daquele imóvel, né? Então, qual é a comissão do leiloeiro, né? Qual o percentual que o leiloeiro vai ser remunerado pelaquela venda daquele bem? Então, comissão tem um aspecto de remunerar. Agora, de permanência de quê? Então, há duas nuances que a gente encontra na doutrina e nos julgados que diz assim: permanência, o primeiro é dizendo o seguinte: você, quando passa no 30º dia, você permanece
ainda com o capital que você deveria ter devolvido, né? Então, o capital é para ser devolvido no dia 30, todavia você permanece com ele. Então, você há de remunerar o credor, né? Porque uma comissão daí, né? Porque você permanece com esse capital alheio. Existem outra linha de entendimento que diz assim, uma comissão de permanência, é uma comissão de remuneração, agora, porque essa dívida permanece no passivo contábil da instituição financeira. Também há essa vertente de pensamento. Mas isso são conclusões da doutrina, dos julgados, com relação ao que significaria essa nomenclatura comissão de permanência. De sorte que, certamente, essas são as situações em que a gente mais encontra em julgados com relação ao que seja a expressão comissão de permanência. Em julgados, como também na doutrina, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham sido esclarecido um pouco com respeito ao que seja a comissão de permanência, né? E esperamos que vocês continuem aqui nos prestigiando, né? Nos dando essa satisfação de tê-los aqui no nosso canal do YouTube, né? Lembrando que nosso site é www.cursodireitobancário.com.br, né? Você pode se cadastrar-se lá e sempre que existir novos vídeos com dicas aqui no nosso canal do YouTube, nós enviaremos e-mail, né? Nós vamos fazer cursos, né, de direito bancário, né, palestras e tudo, né? Então você será avisado com relação a isso, tá bom? Obrigado e até a próxima.